Ana Carolina Javarone, Estrasburgo, na França. Deus abençoe aí, tá? Vocês, todo mundo que tá na França, bastante gente aí na França, né, que assiste a gente, obrigado. Deus abençoe aí, tá? Vambora. Band de jornalismo, vem comigo aí, ó. Caian Messina, após reunião com Alcolumbre, Lula adia indicação de Jorge Messias para o STF. Tá uma briga isso aí, entendeu? Na Auriverde, a Floriza tá dizendo hoje de manhã na Auriverde aí. Ô, Pitoli, beijo no teu coração, Pitoli, Deus abençoe, meu amigo Pitoli, todo o pessoal da Auriverde, quero mandar um abraço, um cheiro para vocês aí. Deus abençoe a Rádio Auriverde, Deus abençoe o Pitoli, Deus abençoe todos os que trabalham na Rádio Auriverde, toda a família de vocês. Que Deus abençoe muito vocês, guarde, proteja. Cada dia eu amo mais vocês, o pessoal da Auriverde. Cada dia eu amo mais, vocês são extraordinários. Eu tenho orgulho, Pitoli, quando você diz que eu sou seu amigo, que eu sou seu pastor, eu tenho orgulho, cara, disso, sabia? Eu tenho orgulho disso, porque você é um brasileiro extraordinário. Vocês, né? Vocês. Porque vocês são um grupo, né? Vocês são um grupo de brasileiros extraordinários, extraordinários, e certamente estarão escritos nos livros da história, né? Eu não tenho dúvida nenhuma. Um beijo para vocês aí. Deus abençoe todo mundo aí, tá? Vamos embora, jornal O Globo, olha aí, ó. Evangélico raiz, tá entre aspas, porque ele é um evangélico progressista, né? Ele não é um evangélico raiz. E diálogo com conservadores, jornal O Globo. A ligação de Jorge Messias, favorito ao STF com a religião, né? Alguns sim, outros, a maioria não, né? A maioria não, né? A maioria não. Escrevi.com, ministro Barroso diz não entender porque tanta gente o odeia. E ele disse em abre aspas, quero entender, não lembro de ter feito nada errado, fecha aspas. É isso aí, né? Conteúdoconservador.com, dá uma olhada. Pressão no STF. André Mendonça recebe pedido inusitado por chefe da AGU. Tem matéria que eu quero ler para você. André Mendonça recebe pedido inusitado por chefe da AGU. A bancada evangélica no Congresso acionou o ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal para que atue nos bastidores em favor de Jorge Messias, atual chefe da Advocacia Geral da União, cuja indicação ao Supremo deve ser formalizada até esta terça-feira. O grupo busca reduzir a resistência ao nome de Messias entre senadores conservadores, especialmente os ligados ao PSD e à União Brasil, partidos que demonstraram preferência pelo senador Rodrigo Pacheco. A estratégia inclui conversas reservadas com lideranças do Senado, reforçando a imagem de Messias como um jurista de perfil técnico e de princípios cristãos. A aprovação do indicado exige um mínimo de 41 votos. Isto é uma mentira, ou seja, um delegado da Polícia Federal do Brasil, Fábio Chor, está colocando em um documento oficial uma inverdade. Para quem acha que o Brasil, esse regime totalitário, está fora do radar do Departamento de Estado, estão muito enganados. O braço direito do Marco Rubio foi até o Twitter, o X, o Christopher Landau, vice-secretário de Estado, e retuitou ainda agorinha, falando sobre a Colômbia e mandando um recado para o Brasil. Olá a todos do canal Web Mídia, sejam todos bem-vindos. Pessoal, acompanhem comigo, tá? Esse vídeo. Eu achei interessante trazer para vocês aqui para que você possa entender, tá? Todo o conteúdo que está acontecendo. Pessoas que sabem muito bem aí a situação hoje que o Brasil se encontra, tá? Então, vamos analisar comigo, tá? Não só o Brasil, mas aí você vai ficar atento a tudo que vem acontecendo aí ao redor do mundo e também algumas palavras proféticas, né? Que alguns pastores vêm falando, tá bom? Vamos lá e acompanhe juntamente comigo. No plenário, conforme o levantamento interno do governo, Messias contaria hoje com cerca de 50 apoios confirmados, número visto como suficiente para assegurar sua nomeação, tá? É o que dizem, né? Vamos esperar para a gente ver aí. Breaking news, dá uma olhada. Osés de Paula, golpe com civis desarmados? Ministro Fux afirma que envolvidos no 8 de janeiro não possuíam meios reais para promover um golpe de Estado. O ministro Fux está se mostrando aí, né? Um excelente defensor da democracia e do povo brasileiro. Parabéns ao ministro Fux. Vamos embora, Tomás. Fux ataca novamente. Eita! Ministro pede voto de volta em jogada de mestre que atrasa a condenação definitiva de Jair Bolsonaro. Assim, ganhamos tempo para Trump continuar agindo e de brinde o ministro blinda seu voto histórico contra a farsa. Tomás, está no Twitter isso, tá? Vamos embora.
Revista Fórum, agora sim, aqui num órgão oficial. Manobra. Fux pede devolução do voto e impede ida de Bolsonaro para a cadeia. Oficialmente, ministro diz que é para correções gramaticais, mas solicitação não permite publicação do acórdão da sentença, o que não possibilita início do cumprimento da pena. Vou explicar para vocês o que aconteceu, presta atenção. O ministro Fux, pode deixar o ministro Fux aí, Gabriel, pode deixar aí. O ministro Fux, quando fez o seu voto são 500 páginas, o seu voto. Então ele entrou com recurso e hoje era o último dia, porque amanhã seria publicado o acórdão. O que é o acórdão? É a decisão final do julgamento, que faria com que o presidente Bolsonaro começasse a cumprir a pena a qual ele foi apenado nesse inquérito. Ok? Muito bem. Então não tem mais recurso, não tem mais nada. O que o ministro Fux pediu? Ele poderia ter pedido antes, mas ele deixou agora, hoje. Então ele pediu hoje para corrigir ortograficamente o seu voto. E ele tem o direito de fazer isso e é constitucional, isso precisa ficar muito claro. A ortografia, ou seja, se tem alguma palavra errada, se ele colocou algum verbo fora de tempo, né? Saúde, Gabriel. Então, isso paralisa o processo, entendeu? Por 90 dias. Ele tem 90 dias para cumprir esse prazo, para fazer isso. O prazo é 90 dias. Então, ia ser publicada hoje, para que o acórdão, a decisão final, para que o presidente Bolsonaro, teoricamente, deveria começar a cumprir a penalidade a qual foi imposta para ele no julgamento. Ok? Tranquilo. Então, quando o ministro Fux pede vistas, vistas isso, né? Para correções gramaticais, ele segura esse acórdão, essa decisão, por 90 dias. Aí você vai dizer para mim assim, pastor, mas é só 90 dias? Mas eu queria que você fizesse uma conta comigo. Hoje é dia 21 de outubro, certo? 21 de outubro. 21 de novembro, 21 de dezembro, entra em recesso o tribunal. 21 de janeiro, o tribunal está em recesso. 21 de fevereiro, o tribunal está em recesso. No mínimo, 4 meses. No mínimo. O tribunal só volta em março. Então, isso vai ficar adiado lá para março. A publicação. E até lá, o presidente Bolsonaro não pode começar a cumprir a sentença. Nem o presidente e nem ninguém. Certo? Nem o presidente e nem ninguém. Ninguém começa a cumprir pena. Não tem punição para ninguém. Porque não foi publicado o acórdão. Você entendeu? E aí tem 120 dias, como a gente sabe que é politicamente dinâmica, né? E amanhã pode acontecer alguma coisa e muda tudo. Depois da manhã pode acontecer alguma coisa e muda tudo. Entendeu? Então o ministro Fux coloca, irmão, uma pá de cal no chope de muita gente. Entendeu? Coloca uma pá de cal no chope, não é água. Ele não colocou água gelada no chope. Ele colocou uma pá de cal no chope. Certo? Então foi isso que o ministro Fux foi de maneira muito inteligente, soberana. Ele tem autoridade para fazer isso. Ele tem prerrogativa para fazer isso. A Constituição permite ele fazer isso. Totalmente legal, se não é ilegal. Totalmente legal. E ele coloca uma pá de cal. Tá? Então até fevereiro o judiciário voltar, isso aqui tá quieto. O que vai acontecer daqui até lá é o que de fato importa. Ok? Então talvez o ministro Fux saiba de alguma coisa que nós não sabemos. Concorda comigo? Talvez ele saiba de alguma coisa que vai acontecer que eu e você não sabemos. Que pode ser semana que vem, no mês que vem, a gente não sabe. Porém, ele dá então ele paralisa, ele senta em cima disso pelo menos 120 dias. Ok? 120 dias, seguramente, né? 120 dias fica paralisado, não pode haver a publicação do acórdão, não pode, isso é legal, tá? E não pode apenar o presidente com esse julgamento, ou o que quer que você chame aí. Entendeu? Então, durante esse tempo, vai estar tempo para que todos tenham tempo. Ok, irmão? Então, a princípio são 90 dias. Como tem férias, prazo e blá, blá, isso vai postergar mais ainda. Então, até lá, né? Eles esperam que alguma coisa aconteça, é o que eu acho, né? Eu não sei, para que isso aí seja mudado. Tá legal? Beleza? Então, ministro Luiz Fux, né? Aí, olha aí o Diário 360, como sempre, vem aí em cima do laço, né? Com sua sabedoria jurídica. Fux abre caminho para longa batalha jurídica. Processo de Bolsonaro pode agora durar anos. Vambora, irmão. Conexão Política Brasil. Caiado recebe aval para visitar Bolsonaro e deve encontrá-lo em prisão domiciliar.
Conexão política. Governo Lula corta a Bolsa Família de 2,7 milhões de beneficiários que recebiam sob o Bolsonaro. 2,7 milhões de famílias que recebiam Bolsa Família deixaram de receber, que recebiam com o presidente Bolsonaro, agora com o presidente do amor, o presidente dos pobres, deixaram de receber, né? Vamos para frente, vamos embora, irmão. Terra Brasil Notícias. Escândalo do INSS revela uso de biometria até da Uber. Os bandidos usavam a biometria do Uber para fazer as fraudes. Vamos embora. Estadão. Lula nomeia Boulos como ministro para articular movimento social na campanha eleitoral de 2026. Né? O Boulos está recebendo a incumbência do governo de organizar os movimentos sociais que o Cláudio Dantas vem trazendo no X aí, e diz assim, ó, a missão de Boulos é movimentar o exército paramilitar de Lula nas ruas. Preparem-se para uma onda de invasões nunca vista. Vamos ver, né? Diário 360. Ciro Gomes se filia ao PSDB, irmão, e é anunciado como pré-candidato ao governo do Ceará em 2026. Deixa um pouquinho, deixa eu fazer uma pergunta para você. Irmão, você acha mesmo que o Fernando Henrique Cardoso não morreu ainda? Quem que acha que ele não morreu ainda? Levanta a mão e fala, eu acho que ele está vivo. Ele é primo do Tutankhamon. Quem que acha, irmão, que o Fernando Henrique Cardoso não morreu ainda? Hã? Quem que acha, irmão? Que o Fernando Henrique Cardoso ainda está vivo, como todo mundo diz, né? Porém, porque você não ouviu falar nada que ele morreu, ouviu? Você ouviu falar que ele morreu? Quem ouviu falar que o Fernando Henrique Cardoso morreu? Que enterro do Fernando Henrique Cardoso? Quem que ouviu falar? Alguém ouviu, hein? Alguém ouviu falar que ele morreu? Ou você acha que ele está vivo? Se alguém sabe qual é a data de nascimento, Fernando... Digita no Google aí, Gabriel. Qual é a data de nascimento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso? Digita aí para mim, por favor. Qual é a data de nascimento do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso? Data de nascimento, qual que é? Vamos ver quantos anos ele tem, se ele está vivo, né? Eu não sei, né? Porque eu não vi nada dele morrer, né? O que você acha? Será que ele morreu? Não sei, vai ver que ele é primo do Tutankhamon, né? Ele nasceu em 18 de junho de 1931. 18 de 6 de 1931. Então, se fosse 1930, no ano 2000 ele tinha 70 anos. No ano 2024, ele tem quantos anos, irmão? 94 anos, é isso aí? 93 anos ele tá, né? Será que ele tá vivo ou não? O que você acha? O que você acha, irmão? Ele tá vivão aí, vivaço? Será que vai aparecer outro vídeo de inteligência artificial dele aí, na festa? Será? Porque apareceu um aí esses tempos que era inteligência artificial, né? Que ele tava numa festa, bem velhinho, gagazinho. Você lembra? Você não percebe essas coisas aí, né? Que eu falo pra você. Os caras dizem que eu sou louco, né? Que eu sou doido, que eu não sei o que, isso aí, né? Os caras dizem que eu, né? Que eu sou, né? Bato pino, que eu não sei o que. 94 anos, irmão. O que você acha? Esse tempo atrás, eu comecei a falar que ele tinha morrido, porque eu escutei uma história que ele morreu faz tempo já, né? É uma história, né? Não sei se é verdade, se não é, mas eu só escutei a história. Se não for, eu gostaria de ver, né? Alguém postar uma foto com ele, com o jornal do dia, assim, alguma coisa, né? Que não fosse montagem, nem inteligência artificial, né? Entendeu? Né? Pois então, né, irmão? Não sei, né? Mas o Ciro Gomes vem ressuscitar o PSDB aí, né? Será? Né? Ciro Gomes vai ressuscitar o PSDB. Ele disse que vai concorrer com o apoio do presidente Bolsonaro, que agora ele é de direita, né? Ele é de centro-direita, né? Ele tá dizendo. Né? Não sei, né? Não é porque tem 94 anos, eu conheço pessoas que têm 95, 96 anos. Não é por causa disso, né? Mas, né? Não sei também, né, irmão? Como é que é, né? Estranho, né? A gente nunca mais viu falar, não sabe nada, né? Até o Schumacher tá vivo, né, irmão? Diz que o Schumacher deu uma... Né, esses dias você viu? Pois vai saber, né, gente? Não sabe também, né? Vai saber, né, irmão? Não sei, né? Não sei também, né? Vambora aí, Gabriel. Vambora, se tá ou se não tá, não sei, depois a gente descobre. Jovem Pan News, dá uma olhada aí, ó. Tarcísio comunica a Zema que não disputará a presidência em 2026 e focará na reeleição de São Paulo. Por que você acha que o Tarcísio está fazendo isso, irmão? Por que você acha que o nosso querido governador Tarcísio bateu o martelo que não vai disputar
a eleição a presidente de 2026? Será que ele tem convicção que o candidato será o presidente Jair Messias Bolsonaro? Pessoal, dê essa pausa aqui, tá? Pra mostrar pra vocês, tá? E também eu saber a opinião de vocês que estão chegando agora, tá comentando aí. O seu comentário é muito importante, tá? Então quando você comenta aí, você mostra, né? E diz aí o que você está achando deste vídeo, tá? E tem muitos comentários aqui que eu estou observando que é muito interessante. Mas vamos continuar aqui vendo esse vídeo e depois aí vai fazendo mais comentários, tá? E convide pessoas também para estar assistindo aqui o nosso conteúdo. Na data de 10 de outubro de 2025, o Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos, o famoso CBP, agora a gente conhece, emitiu uma nota em seu sítio eletrônico. Vejam vocês o que o Fábio Chor escreve. Confirmando que a inserção de dados em nome do réu Felipe Martins nos sistemas migratórios do CBP, registrando um procedimento migratório de entrada no referido país na data de 30/12/2022. Isso é uma mentira! Mentira! Fábio Chor, isso é uma mentira, não é fora de contexto, não precisa de trazer mais informações para agregar. Isto é uma mentira, ou seja, um delegado da Polícia Federal do Brasil, Fábio Chor, está colocando em um documento oficial uma inverdade. Não há, em lugar algum, seja na nota da CBP ou no sistema migratório da CBP, não há, em lugar algum, uma entrada no referido país, nos Estados Unidos, em 30/12/2022. Não existe isso. Isso é uma mentira em uma peça oficial de um delegado da Polícia Federal. E a outra coisa, Paula, que eu queria mostrar para a nossa audiência é que o braço direito do Marco Rubio foi até o Twitter, o X, o Christopher Landau, o vice-secretário de Estado, e retuitou ainda agorinha, falando sobre a Colômbia e mandando um recado para o Brasil. Estou muito feliz que as instituições judiciais da Colômbia tenham se mantido firmes contra uma tentativa descarada de criminalizar a política. Os últimos anos nos mostraram, em países que vão da Colômbia ao Brasil e aos nossos próprios Estados Unidos da América, que o sistema jurídico pode ser usado como uma arma poderosa para distorcer o processo democrático. Parabenizo o povo colombiano por este dia importante em sua história, em que o Estado de Direito se mostrou mais poderoso do que os indivíduos que buscaram abusar dele para fins políticos. Para quem acha que o Brasil, esse regime totalitário, está fora do radar do Departamento de Estado, estão muito enganados. A Polícia Federal enviou nesta segunda-feira um ofício ao ministro Alexandre de Moraes em que associa críticas à condução da Operação Tempus Veritatis a uma suposta milícia digital. O documento, assinado pelo delegado federal Fábio Alvarez Chor, responde à determinação do ministro para que a Polícia Federal prestasse informações sobre o registro da suposta entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. Segundo o texto, integrantes da chamada organização criminosa teriam se aproveitado do procedimento migratório diferenciado aplicado a chefes de Estado para simular uma falsa entrada de Felipe Martins em território norte-americano. O documento também utiliza o termo milícia digital para descrever o comportamento de advogados e comunicadores que contestam as investigações. A PF amplia, então, o conceito usado pelo Supremo para se referir às redes de desinformação e passa a associá-lo a críticas jurídicas e jornalísticas. O ofício termina com a sugestão de abertura de um novo procedimento apuratório, ao alegar que críticas públicas à investigação estariam sendo usadas para descredibilizar provas e autoridades. Numa decisão, Moraes pediu para que a PGR então se manifeste sobre o pedido de abertura de inquérito contra advogados e jornalistas críticos à prisão de Felipe Martins. Ana, daqui a pouco eu trago o que os advogados do Felipe Martins também publicaram em nota em resposta a esse ofício, mas vamos fazer um primeiro giro, porque tem vários pontos. Olha, a gente estava aguardando esse retorno da Polícia Federal, mas comentávamos aqui antes do programa começar que a gente não imaginava que viria com esse tom,
com esse teor ameaçador, inclusive com um pedido de abertura de um novo inquérito que já está agora nas mãos do PGR para a manifestação envolvendo o Felipe Martins. E eu sempre fico pensando, Ana, eu acompanho as discussões de vocês, trazendo os fatos, as provas, a tecnicidade desse caso, mas o estado do Felipe Martins, né, ele segue preso com uma tornozeleira eletrônica, amordaçado, e aí recebe, né, da autoridade, da policial, no caso, né, da Polícia Federal, esse ofício que culpa a própria vítima de ter forjado uma suposta entrada nos Estados Unidos. É uma loucura, imagino o estado emocional do Felipe Martins num momento como esse. Paula, não é uma loucura e não seria uma loucura se nós não estivéssemos vivendo em um regime totalitário, que é o que nós temos no Brasil. Só não tem o nome oficial, né, ditadura, mas é o que nós estamos vivendo. O tom ameaçador da nota da Polícia Federal assinada pelo delegado Schor, delegado Fábio Schor, esse que persegue, por exemplo, o próprio Marcel Van Hatten, quando o Marcel Van Hatten levantou uma foto do Fábio Schor ali no plenário da Câmara e disse que havia uma perseguição política do Fábio Schor em relação ao Felipe Martins. O que o Fábio Schor fez foi atrás do Marcel Van Hatten, foi atrás do Eduardo Bolsonaro. O tom, Paula, é assustador. O tom de ameaça não apenas contra Felipe Martins, mas contra todos nós, jornalistas, veículos de imprensa, Wall Street Journal, que fez um editorial no domingo e questionou com bastante ênfase o que está acontecendo e quem colocou o nome do Felipe Martins nos sistemas de imigração dos Estados Unidos, se há brasileiros envolvidos nessa falcatrua, nessa fraude, porque, Paula, veja bem, a incompetência que ficou agora muito demonstrada, já havia sido demonstrada agora de uma maneira mais enfática ainda do Fábio Schor, nesta peça de ontem, é impressionante, é gigantesca, porque, veja bem, o Felipe Martins, vejam bem, o Felipe Martins teria simulado uma falsa entrada em 2022, porque ele sabia que em 2023 ele seria acusado de golpe e em 2024 ele seria preso, e aí, depois da prisão, ele pediu para que o nome dele fosse incluído no sistema. Fábio Schor, o senhor é um lunático, o senhor é um criminoso. E hoje eu fiz uma denúncia de proteção a jornalistas e cidadãos americanos, porque essa nota do Fábio Schor ameaçando qualquer pessoa que questione, que debata ou que investigue esse caso do Felipe Martins, que é de interesse do Brasil, mas que é de interesse também dos cidadãos americanos, porque quando você diz para qualquer americano que houve uma fraude e que um nome foi inserido num sistema para perseguição política, que há essa grande chance, qualquer americano se pergunta, não questiona nem quem é Felipe Martins, mas qualquer americano questiona, mas quem fez isso? Porque se colocaram o Felipe, podem colocar o Johnny, o Abdul, quem quer que seja. Então hoje, Paula, eu denunciei em Washington órgãos competentes para a minha proteção de exercer a minha profissão de jornalista como cidadã americana, protegida pela Constituição dos Estados Unidos da América, pelo sigilo da fonte e pela primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos. Ninguém deveria aceitar esse tom intimidatório de uma polícia que já outrora grande polícia federal, de uma polícia federal que hoje não passa. Temos as suas exceções dentro da corporação, mas hoje não passa de um puxadinho do gabinete paralelo de perseguição política de Alexandre de Moraes. Nenhum jornalista deveria aceitar essa nota deste delegado Fábio Schor ontem. Deixa eu trazer aqui, os advogados do Felipe Martins publicaram uma nota em resposta ao ofício da Polícia Federal. Eles denunciam o conteúdo autoritário do documento e falam em tentativa de intimidação institucional. Num trecho do texto, a defesa diz o seguinte: em uma passagem que envergonharia qualquer instituição, o delegado abandona a investigação e parte para o panfleto.
insinuando que advogados, jornalistas, parlamentares, influenciadores e cidadãos comuns que questionam essa prisão abusiva e ilegal fariam parte de uma milícia digital. Essa afirmação é tão absurda quanto reveladora. Quando não conseguem responder com provas, recorrem à injúria institucional, à intimidação autoritária e ao abuso de autoridade. Criminalizar o exercício da advocacia e o livre debate público é tática em conteste de regimes autoritários e ditatoriais. Questionar e impugnar alegações da acusação é precisamente a função da defesa técnica, mas o senhor Fábio Chor deseja criminalizar qualquer um que não aplauda suas alegações irresponsáveis, negligentes e infundadas. Marcília, eu quero te ouvir você, inclusive, como advogado, né? Essa nota falando aí da criminalização do exercício da advocacia com essa ameaça, né, expressa do delegado Fábio Chor. Estava falando que esse julgamento do núcleo 4 já é para preparar o terreno para 2026. Esse possível inquérito que agora está na mesa do PGR também é um caminho, né, de instrumento de coação para as eleições que vem por aí no ano que vem. Com certeza, com certeza. Esse ofício é uma ofensa, não só jurídica, como lógica. Ofende a lógica também. Ofende o bom senso, a razoabilidade, ofende tudo. É um absurdo. Essa é a palavra que eu mais escutei hoje, conversando inclusive com magistrados, conversando inclusive com pessoas ligadas ao direito. Absurdo. Absurdo é o que é a melhor palavra que resume esse ofício. Veja, e com absoluta certeza esse inquérito, que muito provavelmente virá, porque no Brasil tudo que é ilógico prospera, né? Esse inquérito é uma espécie de armadilha para a imprensa, para os comunicadores, sobretudo nesse ano eleitoral que se avizinha e que vai entrar no ano que vem. Já tivemos aqui a reabertura do inquérito da CPI da Covid, né, para chegar no Bolsonaro. Já tivemos agora também o Gonê pediu a abertura de um novo inquérito, que é aquele que foi da interferência na Polícia Federal. Ele reabriu o inquérito que o próprio Aras tinha pedido para arquivar. Então, com isso, ele prepara a cama de gato ali para o bolsonarismo, né? Ele, que eu digo, o establishment, o STF, o Gonê e o próprio governo executivo, a Polícia Federal e assim por diante. E agora eles fazem o mesmo com a imprensa, com inclusive os advogados, mencionam, né? Advogados, influenciadores digitais, veículos de comunicação, quer dizer, preparam a cama para todos os críticos, todos aqueles que não aplaudem o que está acontecendo, passam a fazer parte de uma milícia digital, vejam só, que é outra coisa que, aliás, não está na nossa legislação. Onde que existe milícia digital na nossa legislação? É outra coisa que não é crime, porque não está tipificado. Aliás, outra coisa que também não é crime e que é mencionado nesse ofício e está aqui na nossa tarja é isso, descredibilizar autoridades. Que crime é esse? Descredibilizar a autoridade. Então é isso aí, pessoal. Agradeço a vocês por ter ficado até o finalzinho, tá? Peço a vocês que deixem seu like, compartilhe, convide mais pessoas para estar assistindo aqui os nossos conteúdos, tá bom? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Até um próximo vídeo, assim se Deus permitir. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, em nome de Jesus.